tá? A ideia, as habilidades. O principal é compreender a relação entre a intensidade do campo gravitacional com a massa do planeta e a sua distância à sua superfície, tá? E identificar informações astronômicas e ciência espacial em diferentes mídias. Esse aparece o tempo inteiro, tá? O objetivo da aula: analisar, comparar e calcular a ação do campo gravitacional dos planetas sobre os demais corpos. Galera, é o seguinte, nós temos a ação gravitacional na Terra. Vamos ver se vocês vão lembrar que é 9,8 metros por segundo ao quadrado, que se vocês recordarem, a gente utiliza normalmente 10. Só que se você pegar em outros planetas, são outros valores e depende exclusivamente da massa do planeta, não do tamanho. Cuidado de você pensar no tamanho só. Tem que pensar em relação à massa. Fora isso, aí se eu sair da superfície, como é que fica a ação gravitacional? Tá? Também altera. E é a ideia aqui de mostrar para vocês. Vamos lá. Esse é o primeiro caso aqui. Não está me importando, só para vocês terem uma ideia, isso aqui é a massa da Terra, tá? Ó. Vocês estão vendo bonitinho, né? Tá? Se não estiver vendo, vocês dão um toque. Aqui a massa da Terra, não pretendo que vocês decorem a numeração, tá? Esse aqui é o raio da Terra, a distância aqui do centro até a superfície. Esse K aqui é a constante gravitacional dos planetas. E esse H é a altura onde está esse ponto até a superfície. Tá? Nesse ponto, a ação gravitacional é 2,9. Então, eu vou reduzir aqui, para vocês terem uma ideia, a altura para zero. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Olha lá, zero. Olha o valor da gravidade. 9,8 metros por segundo ao quadrado. Se eu conseguisse ir para dentro da Terra, ó, qualquer ponto que eu pegar aqui da superfície, eu vou ter os mesmos 9,80. Se eu subir, vocês estão percebendo o que acontece com a setinha? Ela vai diminuindo, contanto que o valor realmente diminui. Tá? Se eu pegar daqui e aproximar, o que vocês já perceberam aqui, fora o valor numérico, as setinhas, tá? Vocês perceberam que todas elas são voltadas para o centro do planeta? Sim. Tá? Vocês lembram que no comecinho do ano eu falei dos tipos de força? Falei, olha, a ação gravitacional a gente fala que é voltado para baixo, porque normalmente a gente vai estar próximo à superfície da Terra. Tá? Dificilmente a gente vai sair muito da superfície. Mas a ação gravitacional é sempre voltada para o centro do planeta. E se eu afastar do centro, ela vai diminuindo. Só que tem um detalhe, ela não zera, tá? Que é o que eu vou comentar logo na sequência. Então, ó, qualquer ponto que eu pegar, ó, ela é voltada para o centro, ó, e se eu aproximar da superfície, tá, ó, em todos os casos, tá, ele é voltado para o centro do planeta, tá? Lembrando que na superfície, tá, 9,80 mais ou menos, depois eu vou mostrar para vocês algumas relações de latitude, tá? Não é ideia nenhuma de vocês decorarem todas essas numerações, tá? O que vocês precisam saber? A ação gravitacional é maior na superfície, tá? E ela vai reduzindo, tá? Mediante essa equação aqui, ó, tá? Conforme você vai se afastando da superfície do planeta, tá? Então, vamos lá. Voltando aqui para nossa... Ó, aqui, vocês lembram o que é latitude lá na geografia?
Latitude é vertical? Ó, latitude, tá? É assim, ó, tá? E longitude, opa, o David aqui, ó. A latitude é assim e longitude, pensa longitude, longe, de lado, tá? Latitude, eu sempre gravei pelo Tzinho, tá? O corte do T, tá? Não sei se isso vai ajudá-los nesse sentido. Não sei se vocês reparam aqui, por que eu coloquei isso? Ah, precisa decorar todos esses números? Não, não é essa a intenção. A ideia é que, ó, tem uma certa variação, que eu comentei isso na aula para vocês, isso lá no comecinho do ano, tá? Tem uma variaçãozinha conforme você vai estando na superfície do planeta, mas ele não altera tanto, tá? Então ele é meio que constante, então a gente coloca aí como sendo 9,80 e muitos exercícios passa a ser 10. Esse aqui da altitude é aquilo que eu comentei com vocês. Olha, se eu estiver na superfície, 9,81. Se eu tiver a 1.000 quilômetros de altura, 7,33 e assim por diante. Tá? Conforme eu vou me afastando da superfície, vai reduzindo drasticamente o valor da ação gravitacional. E aí tem um caso curioso. A altura da Estação Internacional. Ela está a 408 quilômetros de altura. Aí, muitos acabam tendo esse equívoco aqui de baixo, ó, que comenta que na Estação Internacional a gravidade é 0. E não é 8,37. O que acontece então? Eles estão em constante queda livre. Não sei se vocês vão lembrar, tá? Eu não sei se vou ter espaço para mostrar para vocês, tá? Se eu pegar essas duas canetas aqui, tá? Se eu soltar, quando que a de cima encontra a de baixo? Não sei se vocês estão conseguindo ver aqui. Tem uma caneta azul e outra aqui é preta, tá? Bem pintada. Se eu soltar as duas, a de cima só encontra a de baixo na superfície. Então é o mesmo processo de queda livre com relação a qualquer corpo, tá? Dentro da Estação Internacional. Cuidado, então, tenta lembrar, não é gravidade zero, tá? Eles estão em constante queda livre. O valor gravitacional lá na Estação Internacional é por volta de 8,37, tá? Só lembrar que é menor, não precisa decorar o valor exatamente, tá? Esse desenho aqui, ó, que está aqui, vocês lembram que eu colocava, o centro de gravidade na região do umbigo, tá? Que é o terceiro desenho, o quarto aqui, são bem próximos já. Então, o centro de gravidade nosso é por volta do umbigo. Então, tudo que você quiser equilíbrio, tá? Do seu corpo, você tem que sempre pensar em relação ao umbigo, tá? Isso eu comentei isso lá no começo das aulas e tudo, tá? Então, uma coisa aqui para a gente retomar o que nós falamos lá no comecinho do ano, tá? E com relação à gravidade nos planetas, olha só os valores aqui, ó. A Terra 9,80, tá? A Marte, que já é menor, ó, Vênus é bem próximo, se vocês lembrarem, as massas bem parecidas, né? Mesmo tamanho, massa e tudo, ó. Tá? Apesar que não é o tamanho que influencia, sim a massa, mas eles são rochosos, então a ação gravitacional é bem parecida. Júpiter, por ser muito maior em tamanho, ele não tem uma massa tão maior com relação ao conjunto todo. Por isso que a gravidade dele não é tão maior do que a da Terra. Tudo bem que é 2 vezes e mais. A 2 vezes, tá? A única que está faltando aí, não sei se vocês vão lembrar, que é o da Lua. Da Lua é 1,6. Tá? Essa tabelinha aqui é o que está lá na apostila. Tá? Então, eu peguei de lá. A ação gravitacional é 1,6. Quem teve nas aulas lá no comecinho do ano vai ter essa informação lá, tá? E aí vem o seguinte, vamos retomar
Qual é o peso? Eu coloquei aquele propósito até 100 kg, só fica mais fácil a gente calcular. Qual o peso de um homem de 100 kg em cada um desses planetas? Vocês lembram como é que calcula o peso? Hein, pessoal? Não lembro mais, senhor. Não lembra? Então vai lá, o peso é igual a massa vezes gravidade. Até brincava assim, ó. Não vai falar Pedrão, meu gostosão aqui, né? Patrícia, muito gatinha, né? Tem várias combinações aqui que vocês possam colocar para eventualmente lembrar. Pessoal, força-peso, massa vezes gravidade. Aí tem o seguinte, a massa desse homem vai ser os mesmos 100 em qualquer local, tá? Contanto que tem uma chargezinha lá do Garfield, que o dono fala para ele assim, Garfield, você precisa diminuir seu peso. Aí ele fala, eu vou mudar para um planeta com gravidade menor. Aí pergunta se ele está errado, certo, tá? Então vamos falar assim, ó, na Terra, se ele for para conseguir ir para Vênus, diminui o peso dele? Vai diminuir, quer ver, ó? Se for em Mercúrio, vezes 0,7, 370 newtons. Se eu pegar aqui em Vênus, que é 9, eu vou ter 900 newtons. Se eu vou ter na Terra, eu vou ter essa pessoa aqui com 980 newtons, tá? Por sinal, no começo do ano eu falava que eu estava com 100 kg e fazia essa conta. Agora já passei disso, tá? Muito tempo parado aqui, eu estou aumentando a minha massa, tá? 100 vezes o de Marte, que é 3,8, eu vou ter 380. Então, você fala assim, eu quero diminuir meu peso. Beleza, vai para um planeta com gravidade menor. Que nem nesse caso aqui, se for para Vênus, diminui. Se for para Marte ou Mercúrio, diminui bastante. Tudo bem que questão de sobrevivência seria outro parâmetro. Então, 100 vezes 23,4, que é Júpiter, já vai ficar 2.340. Aí já não fica legal. Se eu pegar Saturno, tá? 1.160. Eu imagino, tá, que se vocês tiverem um exercício desse, vocês façam na calculadora, se for o caso, tá? 100 vezes 11,5, eu vou ter 1.150. E Netuno, se essa pessoa morasse em Netuno, ela teria 1.190 newtons. Então, quer dizer, a massa da pessoa continua sendo a mesma. O que vai alterar é o peso mediante a ação gravitacional. Cada planeta tem uma ação gravitacional que depende da sua massa. Cuidado que não é tamanho, é massa, tá? Tudo bem até aí, pessoal? Sim. Tá? Sim, senhor. Tá? Então, qualquer coisa vocês me brecam. Aí tem o seguinte, aqui é relembrar a ação gravitacional de outros planetas, força-peso. Aí lá na apostila, tá? Traz esse exercício, tá? Só não tá a Laika aqui, eu acabei colocando a fotinho dela depois, tá? A aeroespacial nos anos 60, com a corrida espacial Estados Unidos e União Soviética, tiveram muitos satélites lançados, começando pelo Sputnik, seguido pelo Sputnik 2, que levou o primeiro ser vivo ao espaço, a cadela Laika. Tadinha, né? Não sei quanto tempo ela durou, assim, com vida, tá? E ônibus espaciais. Era comum o mundo... Professor, Oi? o primeiro ser vivo vai para o espaço, na verdade, era uma mosca. E a Laika nem chegou no espaço, ela já estava morta lá quando ela atravessou a estratosfera.
Ah, beleza. Morreu no. Nem chegou no espaço, morreu de calor. Ixi, Maria. Pois é. Ah, valeu então. Tá? Eu nem me atentei a esse detalhe, mas foi o primeiro lançamento, assim, né, oficial, tá? Esse da mosca eu não sabia, tá, Lucas? Obrigado pela informação. Hoje, porém, a diminuição dos lançamentos de ônibus espaciais, os mais jovens pouco tiveram essa oportunidade, mas, e você, já viu um lançamento num foguete? Sabe que o sucesso dele depende muito de cálculos físicos. Os físicos e engenheiros também pensam muito no material, na altura, tá? Na temperatura, já que vocês comentaram, né? O foguete chegue. Para isso, eles utilizam a seguinte fórmula. Se você lançar uma bola para cima com 4 metros por segundo de velocidade, qual será a altura atingida por ela? Se você lança o objeto para cima, nós dependemos da ação gravitacional. Ou para a gente é constante aqui na superfície, a gente não percebe essa diferenciação, tá? Se a gente conseguisse na Lua e lançar essa mesma bola aí, com certeza ela voaria bem mais, que como a ação gravitacional que atrai ela voltado para baixo, tá? Tem intensidade menor, tá? Então aí é o seguinte, a velocidade que foi lançada, enquanto lançou, 4 metros para cima, metros por segundo de velocidade. A ação gravitacional, meu intuito aqui não é utilizar os 9,8, tá? E sim utilizar 10. Aí vocês vão perguntar, se eu tiver no Enem, no vestibular, qual que eu vou usar? Se não tem nenhuma informação, utiliza 10, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui algum local que tem o quadrado para voltar lá. Não. Pessoal, aí tem o seguinte, como é que eu calculo a altura que vai atingir? Olha, ele quer a altura, ele me deu a velocidade de lançamento e ofereceu aqui o valor gravitacional. Então, vai lá. Altura igual. Altura igual. Não reconhece aqui o subscrito, não. Tá só um pouquinho, tá, pessoal? Para ficar legalzinho. Isso, altura igual. Aí eu vou ter que substituir aqui, ó. Só que o V0 é ao quadrado. Então eu vou fazer o seguinte, vou abrir um parênteses para ver se é de 4, tá? Ao quadrado dividido por 2 vezes a gravidade. Quanto que é a gravidade? 10. Tá? Quanto que é 4 ao quadrado? 4 vezes 4. 4 vezes 4? 8. Opa, 8 é 4 mais 4, tá? 4 vezes 4. Obrigado, Thalia, por participar. 4 vezes 4. Isso, beleza, ótimo. Tá? 16. Dividido 2 vezes 10, 20. 16 dividido por 20. Tem uma coisa que eu vou comentar com vocês. Lógico, vocês vão falar, eu tenho problema com conta com vírgula, tal, né? Vocês podem fazer o seguinte. Eu sei que o número 16, você precisa reconhecer assim, ó. O 16 é menor do que o 20. Então, eu sei que vai ficar menor que 1. Tá? Quais possibilidades que vocês
poderiam fazer, tá? Quais possibilidades? Aí vou vir o seguinte. Se eu pegar 16 dividido por 20, eu posso incluir um zero para 160, que vai ficar 8. Só que eu emprestei uma casa para ele, tá? Se eu emprestei uma casa, eu tenho que pagar aqui no final. Ou seja, se eu pago uma casa, vai ficar 0,8 metros, tá? Então, no caso aí, se você lançar um objeto voltado para cima, tá? É mais ou menos isso aqui, ó. É que vai rotacionar, mas se eu lançar um objeto voltado para cima, com 4 metros por segundo, ele atinge a altura de 0,8 metros, tá? Pessoal, lógico que vai dar uma divergência mediante a ação, tá, da resistência do ar. E aí que eu vou mostrar para vocês, pode até ser, tá, que alguns de vocês já assistiram. Deixa eu tirar aqui a ação gravitacional, a experiência de Galileu. Então a rapaziada aí tá... Eu vou soltar, não precisa muito do som, tá? Porque como tá em inglês e ele tá traduzido, tá? É a maior câmara de vácuo do mundo. É, eles levantam uma bola de boliche e penas com a
Bom, pessoal, não sei se vocês vão lembrar quando eu fiz na aula que eu peguei um pedaço de um papel e um giz, se eu não me engano. E aí, quando eu soltei para vocês inicialmente na aula, aí vocês falavam, o giz vai cair primeiro. Aí quando eu amasso o papel e deixo ele mais ou menos no mesmo formato, eles caem com o mesmo tempo, ou seja, na mesma proporção aí do que o vídeo que vocês viram na câmara de vácuo, tá? Então, quando a gente faz um exercício desse, tá? É pensando sem ter a resistência do ar. Por quê? Porque a resistência do ar depende do formato. E um formato é um grande complicador porque cada objeto tem um formato diferente, tá? Opa, que aqui. Então, um segundo exercício, tá? Vamos ver se a gente faz ele o segundo, a outra parte eu vou deixar pronto já para a semana que vem. Ao iniciar um jogo de basquete, o juiz jogou a bola para cima com velocidade de 16 metros por segundo, ou seja, naquele lance inicial, o cara joga a bola, os caras dão aquele tapinha. Hoje já não tem mais, se eu não me engano, tá? Já foi modificado isso. Então, 16 metros por segundo. Qual é a altura máxima que ela poderá atingir? Tá? E aí ele pergunta, e se esse jogo acontecesse em Vênus? Bom, vocês estão percebendo que é parecido com o exercício anterior, então eu vou até copiar aqui e colar. A ação gravitacional aqui ficará com tamanho menor, deixa eu aumentar aqui a numeração. A única coisa é que em vez de 4 aqui é 16. Então, quer dizer, o que muda num lançamento para cima é a velocidade com que você lança. Tá? 16 ao quadrado, 256. Agora sim, ó. Né? Se eu pegar... Não é uma coisa que é normal, não acontece isso dificilmente. Algum vai conseguir... efetuar esse lançamento com 16 metros por segundo, nem tem a necessidade, tá? Mas como está na apostila com esse valor, tá? Então, 256 dividido por 20 dá 12,8. 12,8 metros. E se acontecesse, tá? Deixa eu aumentar aqui o tamanho da... E começa a reconhecer. E se for em Vênus, como é que fica? O que altera? Se o cara lançar em Vênus, o que vai alterar? Com essa mesma velocidade. Vocês lembram aqui atrás, ó? Se eu tiver em outro planeta, o que vai alterar? A aceleração da gravidade. Então, vou apagar aqui outro que é só assinalar. Só que em vez de Vênus, Vênus é 9. Não é mais 10 como aqui. Então, ficaria 16 ao quadrado, que é o lançamento, vezes 2 vezes, e aqui 2 vezes 9. Então, quer dizer que vai ficar já 256, tá? Dividido por 18. 256 dividido por 18 já vai para 14,22 metros. E aí pergunto para vocês, aonde é mais fácil lançar? Aqui na Terra ou aqui em Vênus? Acho que na Terra. Olha,
Vamos recapitular. Todas as vezes que você vai lançar algum objeto para cima, tá? A sua intenção é que ele suba. Então, a ideia principal é que quanto menor o valor gravitacional, melhor para você lançar. Então, aqui em Vênus, é melhor para você efetuar o seu lançamento, tá? Pode ver que ele atinge uma altura maior. Então, qualquer coisa que você lance para cima, é interessante que você tenha ações gravitacionais menores, tá? Então, tem o exercício 3 que ele fala tem o livro, tá? O fio é bem complicado aqui do Guia do Mochileiro, tá? Se você está na Terra, joga algo para cima, tipo uma telha no telhado de cima, quando você pega aqueles construtores. Se ele estiver na Lua, o que vai ser? Mais fácil, mais difícil? Como é que vai ficar? Como a ação gravitacional da Lua é muitas vezes menor, vai ficar o quê? Muito mais fácil. Tá? Então, lembre-se, lançou para cima. Pessoal, vou dar uma retomada semana que vem nisso, tá? O que eu queria rapidinho mostrar para vocês, tá? Deixa eu ver se está aberto aqui. Eu acabei não deixando aberto, eu tenho pouco tempo. Sexta-feira eu vou colocar a nova atividade para vocês, tá? Eu vou tentar abrir aqui rapidinho. Mostrar para vocês rapidinho. Tá? Antes que feche aqui, que tá menos que 1 minuto já. Olha, tá aqui, tá? Ó, o que significa um ano-luz? Tem uma pergunta de tempo aqui de viagem. Eu só alterei a velocidade, tá? E qual a massa de vocês e o peso de vocês, ó, nesses planetas aqui.